A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados e amadas do Senhor, bom dia. Sou a presbítera Márcia Rosana, aqui do canal Ministério da Reconciliação, e hoje estamos reunidos aqui para mais uma manhã com Deus. Antes, eu gostaria de pedir para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, clicando aí no joinha. Assim você será avisado sempre que postarmos um novo material e compartilhe com todos os familiares, amigos, conhecidos. Assim, você estará nos ajudando a levar o Evangelho aonde os nossos pés não conseguem chegar e também sendo um semeador da palavra do Senhor. Amém? Provérbios 2, a palavra do Senhor, ela fala sobre a excelência da sabedoria, né? E podemos notar que a palavra, ela frisa muito na sabedoria, conhecimento, entendimento, inteligência. E hoje, aqui, conforme a vontade de Deus, quem ouviu a mensagem anterior, né, que eu postei na Manhã com Deus, lá o Senhor também falou sobre sabedoria. E a sabedoria no latim significa sapere, que é saber, e no hebraico entendimento. Então vemos que sabedoria e entendimento, eles estão ligados, né? Um complementa o outro. E também conhecimento, ele é um ato de compreender por meio da razão ou da experiência. E é a capacidade humana de entender, aprender e compreender as coisas além daquilo. Ele pode ser aplicado criando e experimentando o novo. O conhecimento é a substantivação, ou seja, a atribuição de funções de substantivo a alguma outra palavra. Então, nos mostra que o conhecimento é uma atribuição de algo em nossas vidas. E conhecer é o ato de entender, compreender, aprender algo por meio da experiência ou do raciocínio. A palavra nos mostra, amados, que para adquirirmos tal sabedoria, conhecimento, entendimento das coisas de Deus, é necessário que venhamos guardar em nossos corações os seus mandamentos. É necessário que venhamos guardar em nossos corações as ordenanças e os estatutos de Deus. Mas não somente guardar, e sim sempre buscar, né, constantemente exercer aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Clamarmos a Deus por sabedoria, inteligência, entendimento, conhecimento que nos será dado. Então, nós devemos clamar a Deus, porque tudo isso vem dele. E hoje, mais uma vez, o Senhor testifica aqui que é para nós buscarmos no Senhor, porque todas estas coisas podemos adquirir se verdadeiramente em nossos corações nós arder, né, aquela vontade e o querer também. Amém? E quando compreendermos e buscarmos a exercer tais coisas, assim os nossos caminhos serão guardados dos caminhos do mal e do homem que diz coisas perversas, daqueles que andam erroneamente e faz muitos caírem e pecarem. Então, a palavra ela também nos mostra que quando nós buscamos, né, sabedoria, conhecimento, entendimento do Senhor, dificilmente cairemos no laço. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos mostra, Ele nos revela. O conhecimento é dele, né? O conhecer é dele. E também a inteligência Ele nos dá. Mas também é necessário que façamos a nossa parte, que nós venhamos buscar sempre discernimento de espírito, para que possamos entender e compreender quando é de Deus e quando não é. Amém? Então aqui o que acontece? A palavra também ela nos mostra que nos ajuda, né, a sair e a entender aqueles que lisonjeiam, mas através de muito lisonjear, o que ocorre? O inimigo ele é astuto. Então, muitas vezes, ele coloca pessoas em nossos caminhos para falar para nós
tudo aquilo que o nosso ego precisa ouvir. Coisas que aqueles que estão ali próximo a nós, sejam nossos esposos, sejam nossos irmãos, falam e que para nós aparenta que é crítica, que é algo que está querendo nos empurrar para o mal. Mas não, amados. Então, isso também faz com que nós venhamos nos atentar. Nos atentar, por quê? Porque acabamos muitas vezes sendo seduzidos por tais coisas. Então aqui é que o Senhor está falando, para que tudo isso, ou seja, se nós adquirirmos e buscarmos todas essas coisas, que é o conhecer, o saber, o entender, inteligência, exercer os mandamentos do Senhor, nós não cairemos nesses laços, amém? E também a palavra ela nos mostra que muitos deles nos fazem esquecer do amigo da mocidade e se esquecer da aliança do seu Deus. Então, quando aqui a palavra ela fala em relação a isso, a esquecer o amigo da mocidade, e também a aliança, né, que nos faz esquecer da aliança do nosso Deus. E também no verso 18 ele fala assim, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para o reino das sombras da morte. O pecado, ele faz isso conosco. Ele traz morte, né? Então, às vezes, nós pensamos que está tudo bem, mas acabamos entrando por alguns caminhos que nos faz distanciar daqueles, né, que nos querem bem e que nos alerta muitas vezes do que é mal e o que e daquilo que pode nos prejudicar. Faz também com que venhamos esquecer tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, tudo aquilo que o Senhor já havia nos ensinado. E para tudo isso, a palavra ela nos mostra para que venhamos, né, ficar atentos com todas estas coisas. Por quê? Para que a gente não venha se inclinar, né, para que a nossa casa não venha se inclinar para a morte. E morte, nós sabemos que é algo terrível. Ele não está falando de morte física, né? Onde o corpo vai e descansa. Não. Aqui ele está nos mostrando a morte espiritual. Por quê? Porque a palavra ela não fala que o pecado ele gera morte, ele traz morte. Então é a morte espiritual. É aonde nós não mais ansiamos pela vontade de estar na presença de Deus. É aonde as coisas mundanas vão enchendo os nossos olhos. E tudo que é relacionado a Deus, a palavra de Deus, a exercer aquilo que o Senhor nos coloca e nos chama para ser exercido, todas estas coisas vão perdendo a graça. Todas estas coisas não mais vão interessando para nós. Então é isso que o Senhor quer. Ele quer nos alertar para que nós venhamos ficar atento com sinais. Amém? Muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, estão fazendo com que muitos servos e ovelhas do Senhor se perdem nos seus caminhos. Porque não estão exercendo aquilo que o Senhor ordena, que é levar o evangelho. Ele fala para nós pregarmos a todas as criaturas e todos os povos. E nós estamos esquecendo de exercer essas coisas. Coisas essas que o Senhor tem nos chamado. Amém? Aleluia. Eita glória. Então tudo isso pode ocorrer quando nos perdermos dos caminhos do Senhor e começarmos a pensar que nós somos os dons da sabedoria e do conhecimento. É onde entra muitas vezes o orgulho, a soberba e nos transforma em arrogantes, pessoas arrogantes. E isso nos faz tropeçar e andar em maus caminhos. E no final do capítulo aqui, que eu estarei até lendo os versículos, ele fala assim, versículo 20. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos.
porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desgarrados. Então, aqui no final do capítulo, a palavra ela nos mostra o que acontece com aqueles que andam nos caminhos da retidão e também aqueles que andam nos caminhos dos perversos. Amém? Bem, amadas, que Deus Ele possa nos permitir nesta manhã que venhamos compreender a Tua palavra e trazer a essência do Senhor para as nossas vidas. O Senhor, então, aqui, Ele quer que nós venhamos buscar o conhecimento. E eu glorifico a Deus porque ontem foi falado sobre conhecimento. Hoje o Senhor me deu uma palavra que fala em sabedoria e conhecimento. E agora aqui no devocional, do Déboras também, o Senhor mais uma vez falando de entendimento, conhecimento e sabedoria. Então que nós venhamos buscar no Espírito e compreender o que é que Deus está requerendo de nós. Amém? Então que nós não venhamos ser como muitos, andar na mornice, digamos assim, porque infelizmente hoje muitas igrejas estão mornas. E lá em Apocalipse, ele é claro, o Senhor ele é claro quando fala das igrejas, Então que nós não venhamos, que nós venhamos buscar a excelência do Senhor, que nós não venhamos permanecer, permitir, que nós não venhamos permitir ficarmos mornos, para que quando o Senhor voltar, Ele não fale para nós aquilo que Ele falou para a Laodiceia. Amém? Então que venhamos buscar a essência de Deus, para sermos uma igreja como a Filadélfia. Aleluia! Que nós venhamos buscar a presença de Deus, para que quando o retorno do noivo, nós estarmos preparadas, adornadas, somente aguardando o Senhor. Aleluia! E sermos como aquelas virgens, as prudentes. Amém? Andarmos preparadas, nos guardar do mal, nos livrar. Bem, amados, nós agradecemos por ouvir esta mensagem. Não se esqueça, deixe uma mensagem abaixo, um comentário. Se tiver alguma dúvida, sugestão, que estaremos respondendo em breve. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Deixe seu like clicando no joinha e seja você também um semeador da palavra do Senhor. Amém? Fica com Deus e até a próxima manhã com Deus. Deus abençoe o teu dia, a tua vida, a tua família e todas as obras de suas mãos. Fiquem com Deus.